Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das cartas mais pessoais e urgentes da história. São as palavras finais do apóstolo Paulo. É basicamente um testamento, sabe? Escrito ali na beira da morte e que revela o que de fato importa quando o tempo está acabando. Para começar, vamos pensar numa coisa. Se uma pessoa soubesse que só tem mais algumas semanas de vida, o que ela diria? O que realmente, mas realmente importaria? Essa reflexão nos joga direto no coração da história de hoje. É exatamente isso. Quando a gente encara o fim, sabe, as trivialidades simplesmente somem. O que sobra é o essencial, é o legado. As últimas palavras são tão poderosas porque elas condensam a mensagem de uma vida inteira. E é justamente isso que a gente encontra na carta final de Paulo. Ok, então vamos lá. Para a gente entender a profundidade dessas palavras, a gente precisa primeiro entender de onde elas vieram. E olha, o cenário não podia ser mais sombrio. Dê uma olhada nesta imagem. Essa era a realidade do Paulo. Não era uma casa alugada como na primeira prisão dele, não. Ele estava aí, na prisão mamertina. Um calabouço escuro, úmido, insalubre, esperando uma sentença de morte que ele sabia que era inevitável. E o que é impressionante aqui é o contraste. Na primeira prisão, Paulo tinha uma certa liberdade, recebia visitas, ainda tinha aquela esperança de sair. Mas agora, na segunda, é outra história. Ele estava isolado numa masmorra, abandonado por quase todo mundo e sem esperança nenhuma de sair vivo. A perspectiva mudou completamente, de sobrevivência para legado. E a pressão em cima dele era gigantesca. Depois do grande incêndio de Roma, o imperador Nero começou uma perseguição brutal contra os cristãos. Os próprios amigos e aliados do Paulo, lá da Ásia, o abandonaram. Tinham vergonha dele. Para muita gente, Paulo não era um herói. Era um criminoso, um fracassado. É nesse exato contexto de dor e solidão que ele pega a pena para escrever. E para quem ele escreve? Não é um manifesto para se defender, nem uma carta de lamentação. Na sua hora mais difícil, o foco do Paulo se volta para uma única pessoa, seu jovem protegido Timóteo. Essa carta, a 2 Timóteo, é o testamento espiritual dele. Pensa só, Timóteo era um pastor jovem, lá em Éfeso, e estava bem desanimado, enfrentando falsos mestres, perseguição. Paulo, sabendo que seu tempo era curto, escreve para meio que passar o bastão, sabe? Para garantir que o trabalho iria continuar. Então, o ponto central é este aqui. O conselho de Paulo é radical. Ele não diz para o Timóteo se esconder ou tomar cuidado. Pelo contrário, ele o chama para a linha de frente. Suporte o sofrimento comigo, ele diz. Em vez de fugir da vergonha e da dor, Paulo o convoca a abraçar tudo isso. Mas como Timóteo deveria viver essa vida de fidelidade e coragem? Paulo não deixa nenhuma dúvida. Ele usa 3 imagens superpoderosas do dia a dia para deixar a ideia bem clara. Vamos ver como ele faz isso. Primeiro, o soldado. Um bom soldado não fica se distraindo com as coisas da vida civil, né? O objetivo dele é um só: agradar quem o recrutou. Para Paulo, a vida cristã exige exatamente esse mesmo tipo de foco, de disciplina e de disposição para encarar as durezas da batalha. E essa citação resume tudo. Não é um convite para uma vida fácil. De jeito nenhum. É um chamado direto para se alistar numa causa que exige tudo de alguém, incluindo estar pronto para o sofrimento. É um convite para dividir o fardo. A segunda metáfora é a do atleta. Um atleta que quer vencer não pode trapacear. Ele precisa competir seguindo as regras. Para Paulo, isso significava ser fiel à verdade. Não bastava só correr com paixão. Era preciso correr no caminho certo, mantendo a integridade da mensagem. E por último, o agricultor. Essa imagem fala sobre paciência e trabalho duro. O agricultor não vê o resultado da noite para o dia. Ele trabalha, ele espera, ele persevera, confiando que a colheita vai chegar. O ministério, diz Paulo, exige essa mesma persistência e paciência no longo prazo. Depois de ensinar a Timóteo sobre como viver, Paulo olha para a própria vida. Ele faz um balanço, mas não com arrependimento, e sim com uma confiança muito serena. E aqui está o resumo perfeito do legado dele. 3 frases curtinhas e poderosas que resumem uma vida inteira. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Cada uma delas é uma declaração de perseverança até o fim. E aqui, gente, está a chave de tudo. O Paulo não diz, eu venci o combate, ou eu cheguei em primeiro lugar. Não, ele diz que combateu bem, que completou a corrida. O objetivo não era a vitória em si, mas a fidelidade durante o percurso. Ele não desistiu, não pegou atalhos, ele perseverou.
Esse era o prêmio para ele. O que nos traz de volta àquela primeira pergunta. A última carta de Paulo mostra que, no fim das contas, o que importava não era sucesso, conforto ou a aprovação dos outros, mas sim a fidelidade. A questão que fica é, e pra gente? Qual legado estamos construindo dia após dia?